Olá pessoal, hoje quarta-feira, dia 23 de novembro, o Ibovespa encerrou o pregão de hoje bem próximo da estabilidade, uma leve alta de 0,05%. Dando uma olhada aqui no gráfico diário do Ibovespa, pessoal, dá só uma olhada no candle que a gente formou no pregão de hoje. Um candle que teve o quê? Uma linha inferior em relação ao fechamento, que a gente chama de pavio. Essa movimentação denota que no intraday do pregão de hoje, a gente teve um dia de desvalorização para o nosso índice. E no final do pregão, a gente teve uma recuperação dos preços e fechou aí bem próximo da estabilidade, conforme vocês estão vendo aí no nosso gráfico. Quem que foram os responsáveis pela essa recuperação do mercado em relação à movimentação dos preços no dia de hoje? Pessoal, dá só uma olhada. Fluxo estrangeiro. O fluxo estrangeiro por parte aí das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. E já estava numa ponta compradora no mercado à vista. Inclusive, quando a gente fez o nosso giro aí, faltando 20 minutos para as 3 horas, ele estava com uma ponta compradora de cerca de 150 milhões de reais. E dá uma olhada aqui, no futuro eles estavam com uma ponta vendedora de quase 7 milhões de reais. Eles tinham acabado de atingir o pico de vendas em 11 milhões de reais a 1 hora da tarde. Coincidentemente, também a gente teve um pico aqui de desvalorização em base horária para os nossos contratos do Ibovespa Futuro. Depois disso, eles começaram a fazer o quê? Diminuir ponta vendedora e principalmente aí nas duas últimas horas do pregão de hoje, eles intensificaram a ponta compradora para os contratos do Ibovespa Futuro. A gente teve inclusive aqui uma variação positiva nessas duas últimas horas de 375 pontos. Se a gente pegar aqui em relação à mínima aqui a 1 hora da tarde, pouco mais de 800 pontos de variação positiva para o nosso mercado. Fiquem bem atentos, por isso que a gente está sempre deixando vocês aí atentos em relação à movimentação do fluxo estrangeiro aí para os nossos ativos. Em relação aos contratos do Ibovespa e do dólar futuro no intraday de hoje, eles tiveram uma projeção de lucro para o Ibovespa de 325 pontos em relação ao preço médio. Isso gerou aí um pouco mais de 550 mil de projeção de lucro. No caso do dólar, não, eles tiveram o quê? Um prejuízo de 7 pontos em relação ao preço médio. Gerou um pouco mais aí de 80 mil reais de projeção de prejuízo. Mas dá só uma olhada, pessoal, na movimentação por parte deles nos contratos em base diária. O que eles fizeram no dólar futuro, conforme a gente comentou com vocês aí no vídeo de ontem? Ponta compradora, conforme vocês estão vendo aqui, bem expressiva no nosso mercado. Inclusive vinham de uma ponta compradora no pregão de segunda, quando a gente teve uma desvalorização da moeda americana. E ontem, uma ponta compradora inclusive mais expressiva. Juntando os 2 dias, a gente comentou com vocês, foram 35 milhões de reais. E no dia de ontem, a movimentação do dólar teve o quê? Cessou aquela movimentação de queda. A gente fechou inclusive com uma variação positiva de 2,5 pontos em relação ao pregão de segunda-feira. E no dia de hoje, uma variação positiva de quase 30 pontos para a moeda americana. E esse contrato que vai se encerrar no final do mês, eles estão aí com uma ponta compradora de 127 milhões de reais. No pregão de hoje, simplesmente administraram essa ponta compradora, conforme vocês estão vendo aí na evolução dos contratos do dólar. Em relação ao índice futuro, hoje foi um dia de quê? De divergência. Por quê? Porque a gente caiu 180 pontos em relação ao fechamento do pregão de ontem. Então, mesmo aquela recuperação de saldo na parte final do pregão de hoje não foi suficiente para a gente poder fechar em alta em relação à movimentação dos preços. Em relação à movimentação de fluxo, mais um dia comprador para o nosso índice futuro. Vamos ficar bem atento nessa movimentação aí no pregão de amanhã. Bom, se a gente dá uma olhada aqui na movimentação por parte deles nos nossos ativos, pessoal, olha o show que eles deram. Ponta compradora, variação média de 1,62 positivo. Ponta vendedora, variação média 1,12 negativo. A gente, quando fez o giro hoje no canal, eles estavam atuando como carro-chefe de compras nas ações do Banco Bradesco. Inclusive o ativo estava caindo quase 0,2. Terminou aí com uma valorização de 0,4 para o nosso mercado. O carro-chefe de vendas por parte deles do nosso giro eram as ações do Banco do Brasil. Inclusive a gente comentou com vocês aí que no leilão do pregão de ontem eles tiveram uma ponta vendedora no ativo de pouco mais de 60 milhões aí em relação ao nosso mercado. Em relação à movimentação dos preços, a gente teve inclusive uma recuperação em relação ao nosso giro. No nosso giro o ativo estava caindo quase 0,9 e terminou o pregão de hoje com uma desvalorização de 0,45 no nosso mercado. Dá só uma olhada, pessoal, da ponta compradora em relação aos nossos ativos. No nosso giro, a Ambev, ela estava subindo cerca de 0,6%. E eles estavam com uma ponta compradora de 20 milhões de reais. Eles dobraram essa ponta compradora e o ativo terminou com uma variação positiva de 0,6, pulou para 2,74. Novamente, ações do setor de siderurgia, Goal, no caso aqui Usiminas, com valorizações expressivas. Até mesmo o Gerdau, que eles andaram numa ponta compradora, fechou o pregão em ponta positiva em relação à valorização dos preços.
Bom, se a gente falar aqui no mercado de opções, também tiveram show, ponta de lucro tanto para as opções de Petrobras quanto de Vale. No caso de Petrobras, eles intensificaram essa ponta vendedora em relação ao nosso giro. E no caso de Vale, pessoal, eles inverteram a ponta vendedora que a gente já tinha observado aí no nosso giro. Eles estavam vendendo cerca de 1.200.000 para a Caos e eles mudaram para a ponta compradora de 600 mil no nosso mercado. Inclusive também incrementaram ponta compradora nas puts. O que a gente fala com ponta compradora? Por quê? Quem vende put é projeção de alta. No nosso giro eles estavam com uma ponta vendedora de 600 mil e terminaram o pregão de hoje com uma ponta vendedora de 1,5 milhão, conforme vocês estão vendo aqui. Se a gente dá uma olhadinha aqui no nosso quadro, a gente vai perceber que os ativos que eles atuaram numa ponta compradora para as opções de Petrobras, eles tiveram o quê? Prejuízo. E numa ponta vendedora de Vale, prejuízo. Só que na ponta vendedora de Petrobras, eles tiveram lucro de 1,14, pouco mais do que o prejuízo dessa ponta compradora. E no caso de Vale aqui, eles tiveram um lucro de 6,28 contra um prejuízo de 1,75, que eles atuaram numa ponta vendedora em relação ao mercado de opções. É isso que a gente sempre procura deixar vocês atentos. Por quê? Porque eles fazem pressão de preço nos nossos ativos e é expertise por parte deles de poder ter uma movimentação mais lucradora do que perdedora no nosso mercado. Pessoal, vamos ficar bem atento para o pregão de amanhã, já que amanhã a gente vai ter feriado no mercado americano, provavelmente a gente vai ter um volume e fluxo menor no nosso mercado, mas enquanto a gente tiver essa ponta compradora, conforme a gente está comentando aqui com vocês em relação ao fluxo estrangeiro, a gente não tem a possibilidade ainda de uma correção mais intensa para o nosso mercado. Seguimos atentos. Amanhã, por volta de 2 ou 3 horas da tarde, fiquem ligados em relação ao nosso giro rápido para que vocês possam perceber quais são as pressões de preços que eles estão fazendo aí para os nossos ativos. Um forte abraço a todos e até amanhã, pessoal!